Ora, batismo no Espírito Santo e a vida cristã. Já pensaram por que é que Jesus pensava e pensa que nós íamos precisar de sermos batizados no Espírito Santo? Por quê? E vamos começar a abordar isso hoje. Mas primeiro, pensa bem. O que Jesus está a oferecer é o Espírito Santo a todos que creem nele. A terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo que ungiu o próprio Jesus. E Jesus que também vivia e ministrava e foi guiado pelo Espírito Santo. Ele diz aos discípulos, vocês também vão receber poder para testemunhar a meu respeito, quando receberes o poder do Espírito Santo. Portanto, a oferta é incrível, devia abrir os nossos olhos espirituais para as possibilidades que temos com a nossa vida quando estamos a andar no Espírito Santo. Agora, deixe-me fazer uma pergunta logo no início. Se ponha que estavas a estudar português, vocês que andavam ali no 12º e tal, esse exame é super importante para o resto da sua vida. Precisam dessa nota para ir para a faculdade ou coisa assim. E tu precisas de ajuda para aprender o português, para ganhar uma boa nota ali. Alguém aqui ia escolher o Miguel para ensinar-lhes português? Não. Não sei bem porquê, mas eu sei que é verdade. Iam perguntar a alguém que saiba do assunto, não é? Um português que saiba do assunto, que ia até dar um jeito. Houve aqui, nos tempos de Jesus, alguém que teve uma pergunta e ele perguntou a pessoa certa para receber a resposta certa. E eu garanto que na situação lá na Índia, para nós todos, mas naquela situação de crise, de angústia, de perigo, de falta de quase tudo, há uma pergunta que um líder religioso faz e que é super relevante para hoje em dia, é isso. O que é que tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que é que tenho que fazer para herdar a vida eterna? A história encontra-se em Lucas 10. E vamos ler. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. É mesmo maravilhoso quando o tempo de louvor coincide com a palavra. E temos passado muito tempo a focar no Senhor durante o tempo de louvor. Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ama o seu próximo como a si mesmo. Diz Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E depois, a história que nós conhecemos. Alguém é roubado, alguém é assaltado, deixado como morto, e não há ninguém que o ajude a não ser o bom samaritano. E Jesus pergunta no fim da história, então, quem foi que amou mesmo? E a resposta foi: aquele que teve misericórdia dele.
Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Então, mais uma vez, esse homem perguntou a pessoa certa. Jesus Cristo, ele disse, quando está a orar ao Pai, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus respondeu a esse homem, era esse Jesus que existia antes de tudo, através de quem todas as coisas foram feitas, visíveis e invisíveis. Esse Jesus que está consciente aqui da glória que tinha, mesmo antes da criação do mundo. Essa glória que Ele deixou para estar aqui na terra e onde Ele falou com aquele líder religioso. Jesus sabe o que está a dizer quando está a descrever o que é importante para herdar a vida eterna. Se tu ou eu queremos saber alguma coisa acerca da vida eterna, essa vida espiritual que é literalmente eterno, que vem de Jesus através da cruz, precisamos de falar com Jesus. Precisamos de receber a resposta de Jesus. Não é verdade? Agora, esse homem tinha toda a razão para ficar a saber o que era preciso fazer para herdar a vida eterna. Mas ele, querendo justificar-se, nós todos fazemos isso, tinha suas próprias filosofias. Ele queria armar-se em esperto, a justificar-se. A resposta desse Jesus, cuja palavra sustenta o universo inteiro, não era suficiente. Mas Jesus, quem é o meu vizinho? Porquê? Não porque ele queria mesmo saber, era porque queria justificar-se. Ele tinha outros pensamentos, queria parecer grande ali, à beira de Jesus. Por que isso é importante? Isso é importante porque, reparar na resposta dele, quando nós respondemos assim à palavra de Jesus, em vez de receber e acreditar e ter fé que o que Jesus disse é a verdade, quando começamos a explicar razões para não cumprir, para não pôr em prática, quando começamos a pensar que temos outras ideias, mas que mostra que não há fé nenhuma ali. Fé tem a ver com as certezas das coisas. A certeza é amar o Pai por cima de todas as coisas é absolutamente necessário. A certeza é que aqueles que têm vida eterna vão amar os outros como a si mesmo. Porquê? Porque o Espírito de Jesus vive neles. E o Espírito Santo manifesta essa presença de Jesus conosco. E depois, Jesus, nessa parábola, ele explica que esse amor que essa pessoa ou nós devemos estar a viver é um amor vivido
num mundo cheio de perigo. Não é? A parábola é que alguém foi assaltado e deixaram ali como se fosse morto. O amor que Jesus diz para nós vivemos e exercemos é exercido num mundo caído, num mundo cheio de problemas, num mundo cheio de desafios. Agora, como Pedro disse, lá na Índia, eles vão estar a sentir as dificuldades do mundo, as consequências do estado espiritual do mundo. Mas essa palavra aqui de Jesus, como qualquer palavra de Jesus, é uma palavra para todo o mundo. Como vamos ver, o fato que aqui agora é mais confortável do que está lá na Índia não significa que não há perigo espiritual em Portugal. Não significa que alguém que siga Jesus precisa estar cheio do Espírito Santo para viver essa vida de um discípulo de Jesus. Faz sentido? Então, Pedro, mais uma vez, ele citou Colossenses, capítulo 1. Eu tenho aqui também a referência, onde Jesus é louvado pelo Paulo. Ele que é a supremacia de Jesus Cristo. Ele é que antes de todas as coisas visíveis e invisíveis foram feitos por Ele. Foi Ele, Jesus, que reconciliou com Ele todas as coisas através da cruz de Calvário. E através de dar do seu Espírito a todos aqueles que iam crer nele, para que nascem de novo, para serem filhos de Deus. E esses filhos de Deus, em Cristo Jesus, estão a reinar nos lugares celestiais com Ele. Quando aquele líder religioso disse, lembre-se, querendo justificar-se, então, quem é o meu vizinho? Não foi a primeira vez que Jesus Cristo tinha ouvido a voz de alguém a dizer alguma coisa para tentar justificar-se a si mesmo. Era a voz do inimigo falando a Eva. Deus tinha dito para não comer daquela árvore do bem e do conhecimento do bem e do mal. Uma palavra explícita, fácil de entender. E a voz do inimigo vem para Eva. Será que Deus diz isso? Não pode ser. Não é? Foi assim, não foi? E Eva caiu. Os ouvidos de Eva ouviram mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. E depois, logo a seguir, temos Adão a tentar justificar-se. Isso acontece muito hoje em dia, não é? Perante esse Deus, o que é que Adão diz? A culpa era dela. Não é? A culpa era dela. Nesta ocasião, quando o inimigo tentou a Eva caiu, Adão também. O pecado entrou no mundo e a criação nunca mais foi a mesma. Vamos ler o que a Bíblia diz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento,
para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Por outras palavras, não coloca nada, nem ninguém, à frente de Jesus. Ele descreve agora o estado do mundo. O mundo está nas mãos do inimigo, diz a Bíblia. Desde essa primeira passo em falso, desde a primeira vez que, em vez de receber a palavra viva e eficaz do Senhor que criou todas as coisas que nós vemos, quando antes não existia absolutamente nada, o homem a querer justificar-se, a pensar na sua própria inteligência e saber melhor. E pecou. E deu lugar ao inimigo. Deu lugar ao inimigo. E hoje em dia, milhares de anos depois, estamos a sofrer as consequências disso. De tal modo que o apóstolo João disse que todo mundo está no maligno. O mundo está escuro. Há realidades espirituais que têm a ver com o diabo que estão a pairar sobre nós. E a salvação é, Jesus veio porque o que estava na escuridão como luz. E a salvação significa ser salvo do perigo consequente do nosso pecado. Portanto, estamos a ver que nesse cenário, um cenário de perigo espiritual, e Jesus entrar, e Jesus ganhar a salvação e a vitória, de tal modo que ressuscitou dos mortos, agora está sentado à destra de Deus, reinando sobre todos os principados e potestades, mas à luz dessa verdade aqui, começamos a ver o porquê que precisamos do poder do Espírito Santo. Amém? Porque frente a esse perigo, não há nada que o ser humano possa fazer, a não ser confiar em Cristo. A não ser convidar Jesus a entrar na vida dele. Convidar o vencedor para entrar na vida dele. Isso é salvação. Como foi descrito o ministério de Jesus, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Vamos ter a certeza absoluta. E não vamos tentar justificar nada com as nossas próprias ideias. O ministério de Jesus só faz sentido no contexto do combate ao mal, no contexto de livrar o homem e mulher da opressão do inimigo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E nós temos que viver, então, nesse mundo equipados, dependentes da presença do Espírito Santo conosco. Para começar, para terminar, nós temos que trazer isso para a nossa própria vida, para estarmos de alerta. Ou senão, eu acho que nós não vamos buscar esse poder. Somos ignorantes a respeito de tudo isso. Nós vamos pensar que nós podemos, nós próprios, sem essa entrega total a Jesus, sobreviver aqui e herdar a vida eterna até. Mas não é verdade. Então, esta alerta, como é então que isso pode afetar a nós?
quais são os propósitos do inimigo? E eu penso que uma boa maneira de ver isso é voltar para aqueles conselhos de Jesus. O que é, para herdar a vida eterna, o que é que a gente tem que estar a fazer? Amar a Deus em primeiro lugar e depois amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Não é? E o que é que o diabo vai tentar a pôr nos nossos ouvidos? Qualquer coisa que tenta atirar os nossos olhos de amar a Deus em primeiro lugar e amar os outros como Jesus ama os outros. Que Ele consegue retirar de nós amor, a experiência do amor, do propósito de amor, Ele vai ganhar uma grande vitória. Faz sentido? Portanto, Ele pode fazer tudo e mais alguma coisa, mas o objetivo dele é o mesmo objetivo que Ele teve com Eva, que é separar-nos do amor de Deus, que é roubar-nos a nossa vida de experiência daquilo que é supremo, que é amor, que é empobrecer a nossa vida de tal maneira, através de atacar essa característica do amor, que é fruto do Espírito Santo, de empobrecer a nossa vida de tal maneira que vivemos para nós só. É o que importa. O diabo vai estar a fazer isso. Então, como é que ele... Quais são as coisas que ele é capaz de fazer hoje em dia? Algumas coisas são mesmo extremos, mesmo visíveis. Não é? Vai haver... Eu lembro-me, alguém que veio ter a nossa casa, já contei essa história, mas tenho dezenas de histórias assim. À noite, porque tinha medo dos vizinhos. Porquê? Porque na casa dela havia um quarto, ninguém conseguia dormir lá. Porquê? Porque se tentasse dormir lá, levavam uma sova durante a noite. Não é? A casa tinha demónios. E então ela pediu oração. O que é que nós podemos fazer? Nada, mas Jesus pode. E Jesus libertou aquele quarto. Naquela mesma altura, tivemos aqui um homem chamado Colin Mansell. Os mais velhos aqui talvez se lembram dele, aquele homem alto inglês, não é? Ele estava na Etiópia durante 25 anos. E houve uma situação parecida lá, mas pior. Então, numa aldeia, uma casa grande, construída à volta de um quadrado de terra ali, eles estavam a queixar que durante a noite os objetos ali dentro estavam a mexer. Será que o Colin podia fazer alguma coisa? Então Colin disse, eu vou dormir lá eu. Ninguém mais dormia lá, mas ele foi lá a dormir ali naquela casa. E o testemunho dele era que ele, um filho de Deus, ele, cheio do Espírito, dormia lá, nada aconteceu. Ele dormiu a noite inteira ali. Então, que final, o que está? Mas eles, a semana depois, eles convidaram ele a ir outra vez à casa, não é? Durante o dia. E ele disse que havia uma rocha enorme que era impossível mover. E essa rocha grande, tinha estado no lado, vamos dizer, no lado esquerdo daquele quadrado de terreno e agora estava numa posição completamente diferente. E ele fica lá. Outras maneiras mais visíveis, através de, por exemplo, envolvimento de jogos ocultos. Também tivemos amigos de nossos filhos que se envolveram nisso e depois abriram a porta para o diabo atacar, demónios atacar. Eles ficaram cheios de medo quando o objeto mexeu,
quando eles estavam ali na sala, a invocar os espíritos. E, portanto, lembre-se que esses eventos, eles aterrorizam pessoas. Falar sobre qualquer coisa assim com alguém, vê-se nos olhos deles, estão cheios de medo. A família está a ser atacada. As coisas não estão bem em casa. E não há nada que vai mudar a situação a não ser fé no nome de Jesus, o vencedor. Amém? Mas outras coisas mais sutis, mas que também temos que estar de alerta. Nós precisamos, nos nossos casamentos, casamentos e famílias, precisamos de andar cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. Porque se o objetivo do inimigo é quebrar laços de amor, então ele vai estar com esse intuito a respeito dos nossos casamentos. E então temos que estar a pensar nisso. E o batismo no Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, vai ser essencial para viver um relacionamento com a sua esposa ou seu marido que traz glória a Deus. Será que os filhos, nossos filhos, sabem todos que o mais importante no nosso casamento é Deus? Será que eles sabem que as coisas que têm a ver com a casa, o dinheiro e o tempo, através da maneira que eles vejam a nós gastar o tempo e o dinheiro, se eles percebem que nós acreditamos que Deus está em controle do nosso dinheiro? E por que é que digo isso? Não porque a igreja precisa do vosso dinheiro. Como Pedro disse, a igreja vai usar o dinheiro para avançar do reino. Mas Jesus, quando fala do dinheiro, ele fala de uma maneira espiritual. Ele diz, não se pode servir dinheiro e Deus. Não é? Não é que dinheiro está mal, mas usado de maneira errada ou a depender do dinheiro, e não estamos a depender em Jesus. E isso é uma das áreas onde eu facilmente, e com certeza a maior parte de nós, eu tenho muito habilidade em justificar-me. Quando o Senhor está a dizer, seja generoso, quando há promessas da palavra acerca de dar e de ser como Jesus nisso, é muito fácil eu arranjar maneiras de pensar, mas eu preciso desse dinheiro, porque Deus não vai imputar isso, aquilo, não é? E, mas as crianças precisam disso. Tenho muitas maneiras que eu posso gastar esse dinheiro. E parecem boas razões. E na minha experiência, digo-lhes a verdade, eu não encontro, durante a vida, não tem sido, quando temos tido pouco dinheiro, não tem sido mais difícil ou mais fácil dar com generosidade. E quando temos mais dinheiro, também continua a ser difícil e não automático, por assim dizer, ser generosos. Por quê? Porque é que quando a gente tem muito, não é necessariamente mais fácil de dar. Não é? Porque é um assunto espiritual. E porque por trás do dinheiro, se nós não temos cuidado, é esse outro Deus falso. E quantas vidas têm sido arruinadas, literalmente arruinadas, por causa de colocar no casamento ou na família um foco em dinheiro. Nós temos que ter isso ou aquilo para assim sermos felizes. Não é? O diabo estraga casamentos. Sexo, que coisa boa, não é?
Jesus Jesus que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Graças a Deus, criou mulheres. Aleluia! Olha, até chegamos ao ponto, nesta sociedade em que vivemos agora, quando alguns estão a tentar justificar-se. Deus criou homem e mulher? Não. Podia mudar um por outro? Ou Deus criou o casamento entre homem e mulher? Não. 2 homens chegam, ou 2 mulheres. E depois há muitas razões de tentar justificar-se. A única coisa que eu sei é que, sim, amamos todas as pessoas. Jesus ama todas as pessoas. Mas a palavra dele diz que ele criou homem e mulher. E a palavra dele diz que esses homens e mulheres juntam-se na intimidade para fazer amor. E desse amor saem filhos. Aleluia! E não há outra maneira. Não é? É lógico, é sensato. Tem a ver com a criação. Mas o diabo, ele entra. E hoje em dia há muito sexo sem amor. Não é verdade? Ouvir a voz do mundo e as vidas estão a ser empobrecidas ou arruinadas, talvez especialmente das mulheres. Onde esse foco na família está a ser substituído. E quem está por trás? Quem está por trás? Tem que ser ele que está a opor a palavra de Deus, o diabo. Para terminar, hoje é dia das mães. E há uma palavra em Efésios que diz: honra a sua mãe e o seu pai, honra os pais. Porque assim, e depois uma promessa espiritual, porque assim vai correr bem a vossa vida e vai viver por mais tempo. Aleluia! É bom honrar os pais. Então, o que acontece na família? Crianças têm que ser, quase digo, responsabilizadas para honrar a mãe e o pai. Tem que haver um ambiente em família onde a mãe é respeitada, onde o homem é verdadeiramente o chefe da família. E não o chefe da família numa maneira carnal, mas o chefe da família com autoridade espiritual para trazer a bênção de Deus e de Deus sobre a família dele. Amém? Isso não acontece. Então, qual é o resultado? É zangas em família, é palavras torpes, é insultos, é a falar disso e aquilo, e famílias disfuncionais. E a vida é roubada. E quem está por trás? Não há jeito nenhum que essas coisas venham de Deus e de Jesus. E em todas essas coisas, Jesus responde, Jesus diz, Jesus promete: vocês que estão a viver nesse clima deste mundo, com essas palavras minhas, eu vou lhes dar o Espírito Santo. E eu vou estar com vocês até ao fim dos tempos. Portanto, vocês podem, até em mim, vocês terão autoridade espiritual para receber essas bênçãos que eu tenho por ti na tua vida pessoal, na tua família. E essas bênçãos que eu tenho para ti, que derramo sobre vocês, são para fluir para os outros. Amém? Amém. Eu preciso. Nós precisamos
sem Jesus e sem sermos equipados pelo batismo do Espírito Santo, nós vamos ser como qualquer outro. Mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém? E não há nada que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Temos que terminar ali. Eu quero encorajar a todos a ler o livro, capítulo por capítulo. E só mais uma coisa que quero encorajar. Eu quero encorajar casais a fazer isso em conjunto. Leia um capítulo, esse foi capítulo 1. Leia um capítulo, toma nota, ali no lado, recebe a palavra de Deus. Depois fala um com o outro sobre isso. O que é que isso está a dizer a nós? Discuta, conversa sobre isso. Amém? Os que estão a namorar fazem a mesma coisa. Não é? Para receber essa percepção bíblica do mundo. E lembre-se da picareta. Picareta de obediência. Por muitos, incluindo eu, só a fazer isso vai precisar da picareta. Porque muitas vezes não é comum o homem e mulher a falar dessas coisas espirituais, a orientar as suas vidas em casal de acordo com essas verdades neste mundo, não falam sobre isso. E se não há conversa sobre isso, se não há conversa em família sobre o que é que Jesus tem por nós, quem se meteu ali? Quem se meteu ali para quebrar a comunhão espiritual entre homem e mulher? De certeza não é a vontade de Jesus. A vontade de Jesus é que sejamos um, marido e esposa. Sejamos um, povo de Deus. Amém? Leia, conversa. Qualquer pergunta que surge, fala. Conversa, vamos buscar com toda a nossa força esse batismo do Espírito Santo e andar no poder do fruto do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo. Ok? Temos uma vida que Jesus chama abundante à nossa espera. Amém? Senhor, então, nós te louvamos, Senhor, que tu andaste aqui ungido pelo Espírito Santo, fazendo o bem a todos, curando, expulsando demônios, trazendo graça. E os teus discípulos, temos o privilégio, Senhor, de sermos chamados por ti, somos teus discípulos, chamados para viver da mesma maneira, imitadores teus, Senhor. Então, coloca essas palavras no nosso coração para que ardem no nosso coração. Abre os nossos olhos espirituais cada vez mais para o poder que é por nós no Teu Espírito, Senhor. E abençoe, então, cada família, cada criança, cada pessoa aqui e lá em casa. E abençoa, Senhor, aqueles que nós conhecemos também. Amém. Amém. Boa semana para toda a gente. Vamos terminar ali. Boa semana para toda a gente andando no poder do Espírito Santo, recebendo essas verdades juntos. Deus vai abençoar e muito.